João, Evangelho de João, capítulo 4, a segunda parte, agora começando no versículo 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote e voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: come. Jesus respondeu: eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos colheita, mas olhem e vejam bem tudo, o que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Quem colhe recebe o seu salário, e o resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto que semeia como o que colhe se alegrarão juntos. Porque nisto é verdadeiro ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E Jesus ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Eles diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Salvador do mundo. Passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra em sua própria terra. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Mais uma vez ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo de Judéia para a Galiléia, foi pedir a ele que fosse a Cafarnaum e curasse o seu filho que estava morrendo. Jesus disse ao funcionário: vocês só creem quando veem os grandes milagres? Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. Volte para casa, seu filho vai viver, disse Jesus. E ele creu nas palavras de Jesus e foi embora. Descendo ele logo, saíram pelo encontro dos seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a hora que se achara melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Aí o pai lembrou que havia sido naquela mesma hora que Jesus tinha dito: o seu filho vai viver. Então ele e toda a família creram em Jesus. Esse foi o segundo milagre que Jesus fez depois de ter ido da Judéia para a Galiléia. Amém. Essa segunda parte, do capítulo 4, parece ser um trecho extremamente... tem aqui uma continuação daquele compartilhado de segunda-feira passada, daquele encontro de Jesus com aquela mulher samaritana, Eu lembro assim que a gente chegou a refletir que essa mulher samaritana podia ser também uma espécie de uma figura, de uma igreja envergonhada, de uma igreja que se prostituiu espiritualmente e que vai buscar água ao meio-dia,
e vai buscar água com o seu cântaro, né, para atender as suas necessidades, e a gente estava refletindo um pouco a respeito dessa figura e também do propósito, dos questionamentos, né, uma igreja que diante de Jesus busca aquilo que não dá trabalho, né, então se me dá essa água, eu não tenho que voltar aqui, né, a gente compartilhou sobre todas essas questões, da forma como ela falava com Jesus, da forma como ela pedia para Jesus, né, das suas motivações, de pedir a coisa errada, depois de pedir a coisa certa com a motivação errada, né, e por último aquele encontro entre Jesus e ela está resultando agora um fruto interior, um fruto que permanece, uma transformação de fato da vida dessa mulher. E eu acho que um dos pontos que demonstra isso é o fato que nós lemos aqui, que diz assim, olha, então voltou da cidade, viram, olha, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade, disse ao povo. Aqui tem um registro muito importante. Aquela mulher tinha saído para buscar o quê? Água. Ela tinha um horário para buscar água, como a gente compartilhou, exatamente porque era uma mulher que já teve 5 maridos, era uma mulher que não queria ter contato com pessoas que poderiam constrangê-la ou falar mal da vida dela, então ela ia exatamente naquele momento no sol a pino para poder buscar água para si, né, para a sua casa. E nesse momento, depois dessa conversa com Jesus, depois desse mover, essa mulher decide deixar o seu cântaro e retornar à cidade para falar de Jesus. Aqui tem uma atitude muito interessante dessa mulher, uma atitude natural, mas agora sim movida por uma motivação correta, né? Então, o que ela estava usando agora para pegar a água para atender as suas necessidades, ela deixa as suas necessidades de lado e vai agora falar do Senhor para atender as necessidades daqueles que estavam na cidade. Daqueles que vinham em um horário onde ela não estava, agora ela retorna para falar com essas pessoas. Uma reflexão bem interessante, né? Deixou a vergonha de lado, deixou a sua necessidade de lado, deixou a sua motivação de lado e agora sai para falar e compartilhar a respeito de um homem que encontrou com ela na beira do poço, né? Então temos um momento aqui onde há uma transformação da vida dessa mulher, onde há uma mudança, né? E aqui eu gosto muito de ressaltar essa questão, né? Que essa mudança ela não ocorre de forma mística, ela não ocorre de forma pentecostal, ela não ocorre de forma esotérica, né? Não há uma mudança verdadeira e duradoura, né, que não seja oriunda de um encontro com Jesus. Então aqui a gente traz um equilíbrio, claro, né? A gente sabe que muitos irmãos querem guardar a palavra e anular o efeito dos dons, outros irmãos, por um lado, gostam de ressaltar muito o exercício dos dons e às vezes se esquecem do encargo da palavra, então a gente não está tentando nem ponderar para um lado e nem ponderar para um outro. A gente sabe que Jesus falou já nessa geração que eles erram por não conhecer a palavra de Deus e o poder de Deus. Então a gente está fazendo menção das duas necessidades, da palavra, do verbo vivo e do poder desse Deus, né? Esses dois aspectos assim muito importantes, mas que antes, como é que eu posso me expressar assim, que antes mesmo da própria palavra anunciada e do exercício do dom, da manifestação do poder, né, uma pessoa precisa saber quem é Jesus. A primeira coisa que acontece de fato, que às vezes acontece tão rápido que a pessoa passa despercebido e ela acha que foi o encontro da palavra que foi dita naquele dia e aquilo tocou o coração dela e mudou. Se a gente parar e pudesse botar isso numa câmera lenta, a gente ia ver que enquanto um vaso ministrava a palavra, o Espírito de Deus estava convencendo aquela pessoa sentada naquele canto do pecado, do juízo e da justiça, e estava, na verdade, falando ao coração daquela pessoa para que ela pudesse conhecer e crer em Jesus, apresentar Jesus para ela.
Então, à medida que aquela palavra está chegando a própria palavra encarnada, que é uma pessoa, além das letras que estão sendo ditas, estão sendo manifestadas ao espírito daquela pessoa, né? E Paulo, ele também ratificava muito isso, quando ele disse aos Coríntios, ele disse assim, não fui ter convosco com palavras de sabedoria, né? Mas fui, né, com demonstração de espírito e poder, anunciar Cristo e esse crucificado. Então, Paulo tinha uma preocupação que o fundamento dos irmãos naquelas cidades estivessem sobre a pessoa de Cristo, que qualquer transformação fosse oriunda por causa de um relacionamento que uma pessoa decidiu ter com Cristo. Isso pode parecer um detalhe pequeno, mas a gente acaba... eu lembro, por exemplo, e aí eu não quero gerar polêmica, mas eu lembro, por exemplo, em 98, 99, se não me falha a memória, ou 2000, quando eu fiz um encontro com Deus, ainda pouquíssimo se falava aqui, né, no Rio, né, e eu lembro que eu tive com esses irmãos em uma localidade, e de fato aquele momento foi muito proveitoso, foi muito bom, Deus agiu muito, né, mas a gente percebia muitos irmãos saindo desses encontros dizendo assim, o encontro mudou a minha vida. O encontro mudou a minha vida. Isso mudou a minha vida. E eu lembro de uma preocupação de um pastor de uma certa localidade, que depois de vários encontros, ele um dia chegou para orar no templo, e ele sentiu um cheiro de uma coisa podre, né? E ele contou esse testemunho, achei interessantíssimo. E ele falou assim, será que morreu uma gambá aqui, um bicho, alguma coisa aqui dentro? Né? Começou a procurar, e não achou. Né? E ajoelhou para orar. E quando ele ajoelhou para orar, o Espírito Santo revelou a ele. Falou assim, esse mau cheiro não é físico, ele é espiritual. Né? E ele começou a orar diante do Senhor. Né? E aí o Senhor falou com ele, vocês estão mexendo no fundamento. Vocês estão tocando o fundamento. Então, assim, Deus pode disponibilizar ferramentas, né? A gente pode ir para um congresso, Deus agir. A gente pode ir para um retiro, Deus agir. A gente pode fazer um curso, Deus agir, né? A gente pode fazer um encontro e Deus agir. Mas o que a gente não pode atribuir é a mudança da vida a essas ferramentas. E isso é algo que é muito sutil, mas acontece pelo menos ao longo dos últimos 20 anos na igreja brasileira. Né? Então, Deus dá alguma coisa, isso aconteceu com o povo do Egito. Quem deu todo aquele ouro, aquela prata, toda aquela riqueza a Israel? Foi Deus, porque Deus deu a ordem que eles despojassem o Egito, certo? Então, aquilo Deus não deu para eles? Deu. Era deles? Era. Tinha um propósito em si só de enriquecê-los? Não. Deus já sabia que eles usariam aquilo no tabernáculo. Mas eles acabaram usando aquilo para quê? Para criar um bezerro de ouro. Então, é real, na antiga e na nova aliança, Jorge, que coisas dadas por Deus, ao longo da história, viram ídolos ou situações que passam a ocupar o lugar do próprio Deus. Isso aconteceu, por exemplo, depois no grande avivamento da Rua Azusa, que se consagrou como um momento histórico, onde Deus agiu ali naquele lugar, né? E Deus agiu, e depois, né, muitos irmãos foram atingidos, obviamente. Depois, os irmãos que hoje se intitulam como Assembleia de Deus foram impactados por esse mover, né? E foi quando as pessoas começaram a ter aquela experiência do batismo com o Espírito Santo. Hoje é uma coisa muito falada. Antes de 1908, você não achava uma pessoa falando em mistério. Para pensar nisso. Antes de 1947, que foi a restauração dos ministérios, parcial, porque o ministério pastoral foi restaurado, mas o ministério evangelístico, de mestre, profético e apostólico ainda não. Você conhece pessoas que profetizam, conhece poucas pessoas que têm ministério profético, que é uma diferença muito grande biblicamente falando. E a gente vive hoje num contexto que a gente não se dá conta de como Deus vem restaurando a sua casa. Um processo de restauração, né? E aquilo foi algo maravilhoso, as pessoas foram incendiadas, mas depois o batismo com o Espírito Santo acabou virando o quê? Acabou virando um ícone. Acabou ocupando um lugar do próprio Deus. Você batizado, eu não.
Você fala em mistério, eu não. Eu pertenço a um grupo que fala em mistério e ele ainda não pertence. E começaram a ocorrer o quê? Facções, divisões, né? E aquilo, as pessoas agora não iam buscar mais a Cristo. As pessoas iam buscar o quê? A experiência. Pô, mas a experiência é bíblica, ela deve ser buscada. Amém, ela deve ser buscada. E ela deve ser buscada mesmo, com fervor, mas não acima de Cristo. Percebe? É a metáfora da antiga aliança. O tesouro era deles, mas era para ser usado para um propósito, para o próprio Deus, e não para si mesmo, né? Então, muitas coisas que ao longo dos anos a igreja foi ganhando, muitas vezes ela usou essas coisas para se dividir, para romper, para se sobrepor a outros lugares, a outras comunidades, a outras situações, e isso ocorre porque está em nós, tá? Na nossa carne, a vaidade, a soberba, o experimentar alguma coisa que o outro ainda não experimentou, ter uma liberdade que o outro ainda não tem em Cristo. Mas para que nós usamos tudo isso que nós ganhamos? Então, essa é uma grande reflexão que a gente poderia fazer, né? E fica aqui digamos assim, esse pensamento, né? Se assim a gente pode colocar dessa forma, essa reflexão, Jorge, que assim, que tudo que a gente venha a ganhar do Senhor, que nunca ocupe o lugar do Senhor. Para ser comunhão com Ele. Se vamos ao monte, vamos para orar. Não vamos para ver o mato acender. Ele acende? Acende. Mas não vamos lá para ver isso. Não vamos para ver a curiosidade X, Y, Z que acontece em tal lugar. Não vamos em tal lugar porque Deus usa um profeta lá que fala. Não. Vamos, seja no nosso quarto secreto, quando estivermos com os irmãos, no local que o Senhor nos levar, nos conduzir, nos inspirar para estar com os irmãos, vamos estar por causa de Cristo. Vamos estar ali para conhecer de Cristo, né? Em todos os aspectos. Todos os irmãos sempre vão acrescentar algo de Cristo, né? E na comunhão, Salmo 133, como é preciosa, né? Na NVI é melhor, né? Como é precioso os irmãos viverem juntos em união, né? Como o óleo que desce pela barba de Arão e que vem pelas suas vestes, né? João fala que ele queria que o povo dele tivesse uma comunhão com ele, entre eles, como ele tinha com o Pai. Exatamente, já lá mais para o capítulo 17. Então, Deus fala no Salmo 133, assim, o salmista diz, é ali que ele decreta a bênção e a vida. Ou seja, não existe só o aspecto da bênção, existe o aspecto da vida também, porque existe uma comunhão simples, mas verdadeira de pessoas que estão querendo seguir a Cristo. Elas não estão querendo seguir a um homem, elas não estão querendo seguir a um pregador, elas não estão querendo seguir um ministro de louvor, elas não estão querendo seguir uma pessoa que tem um dom que chame mais atenção. Não, todos estão ali como membros do corpo de Cristo para ser um canal do Espírito de Deus, para que juntos, como ele diz lá em Efésios 4, possamos crescer e amadurecer e atingir a estatura do varão. Eu acho até que se tiver que colocar assim, que assim, o trato de Jesus com os discípulos, no momento sobrenatural, era Cristo que escolhia, né? Tipo assim, agora é hora de tu subir ali comigo no monte, você vai... Ele não falou nada, mas ele viu um montão de coisa. Os discípulos estavam no barquinho, ele chegou andando sobre as águas. Não eram os discípulos que, quero sobrenatural, era Jesus que entendia a hora da pessoa ter aquela experiência sobre-humana, assim, né? Fora os sentidos. Pô, muito bem. Que Deus sabe o ponto certo ali que ele está precisando de algo um pouco, para deixar ele meio doidão, assim, para tirar ele da linha da razão. Agora, mas acho que ele escolhe a hora, assim. Eu não consigo orar muito assim pedindo sobrenatural. Eu acho que até eu me sinto um pouco meio mal orando assim, às vezes. Porque, cara, isso não é mais importante, cara. Eu acho que até eu tenho que orar mais. Eu posso falar por uma crise que eu tenho, assim. Eu posso falar por experiência própria mesmo. Eu pedi o batismo no Espírito Santo, mas não que não seja bom pedir, mas eu vejo que foi Deus que colocou isso no meu coração. Tipo assim, todos os momentos que eu mais precisei de alguma coisa na minha vida, vindo da parte de Deus, eu estava sempre ali, até antes do que eu precisava. E o batismo no Espírito Santo é um querer, uma vontade dele. Então, tipo assim, eu falei, caraca, eu não tenho que ficar pedindo uma coisa que
que vai ser no momento perfeito, na hora perfeita, porque eu ficava pensando assim, de repente, eu não quero me batizar, e de repente eu vou jogar fora, entendeu? Eu ficava me questionando um monte de coisa, isso, aquilo, outro. Mas foi quando aconteceu essa situação toda para entender realmente sobre essa situação, né? Porque está no querer, uma vontade dele, a vontade querer dele é perfeita, é no tempo certo. Até que se for para receber e não poder oferecer, para mim não quero. Seria algo que fosse bacana para tu, né? Compartilhar, fazer bem para alguém. Ficar limitado para você não é o... É porque eu sou muito tentado a ser vaidoso, meu irmão. Você acha que se eu receber uma coisa que eu não puder oferecer, 2 dias eu tô lá, me sentindo. Não, todos nós. É muito rica essa colaboração, Rodrigo, assim, de que realmente o Senhor sabe e o Senhor conhece os nossos corações e o momento exato de nos dar essas experiências, né? E eu acho que o importante realmente é a gente estar nele. O mais importante de tudo é estar em Cristo, né? O mais importante é estar em Cristo e permanecer em Cristo e estar com Ele por causa dele mesmo, né? Há muitos momentos em que o Senhor coloca, eu não quero que vocês sejam ignorantes em relação aos dons espirituais, amém, e aí nós vamos ler, estudar, discernir, perguntar ao Senhor, né? Mas que essas perguntas, como o Matheus colocou, seja do batismo, seja do Senhor, o que eu tenho, qual o dom que o Senhor me deu para colaborar na tua casa, né? Qual o plano, né, que o Senhor me chamou, né, para estabelecer na minha vida, é que todas essas coisas não possam estar acima do desejo de nós estarmos com Ele. De alguma forma o Senhor precisa aumentar no nosso coração o desejo de nós estarmos com Ele, que Ele possa fazer isso crescer, tipo um foguinho pequeno que vai quando a churrasqueira fica, né? Mas porque quando isso acontecer, o desejo em servir, em fazer algo para Ele, não é assim quando um cara está totalmente apaixonado por uma menina, né? Ou uma menina está totalmente apaixonada por um cara, né? Na verdade ele não faz aquilo para se apaixonar, né? Na verdade essa menina falou assim, pô, hoje eu queria que você viesse aqui, pô, mas são 8 horas e tal, o cara mora no Meia, a menina mora em Santa Cruz, pô, mas teu pai só deixa a gente ficar até 9h30 aí, 10 minutinhos ele entra, pega o trem, vai até lá, fica 10 minutos no sofá sentado de mão dada, depois pega o trem de novo, volta para o Meia e você pergunta se foi sacrifício, não foi. Mas se a mãe dele pedir para ele, sábado de manhã, ir ali na feira comprar meia dúzia de legumes, ele vai reclamar até desistir. Então qual é a diferença entre as duas coisas? Será que dá para se comparar coisas que dão trabalho? Será que existe o trabalhoso ou não? Porque a Escritura diz que Jacó trabalhou 7 anos como fosse alguns dias, algumas semanas, entendeu? E tem gente que uma semana parece 10 anos. Então assim, na verdade, a motivação, mas é disso que está em pauta, João, a motivação. E a motivação está ligada ao que a gente sente por Ele. Porque a gente já sabe o que Ele sente por nós, cara. Ele deu a vida por nós. Nós só podemos amar Ele porque Ele nos amou primeiro. Nós só podemos fazer qualquer coisa porque Ele fez primeiro por nós. Isso foi experimentado em todas as coisas por nós. Então a certeza do que Ele sente por cada um de nós é certo. Isso está certo, Ele nos revelou. O que nós estamos pedindo aqui? Que o Senhor só possa aumentar no nosso coração o que nós sentimos pelo Senhor, acima de qualquer outro desejo, acima de qualquer outras coisas que possam, porque quando a gente busca essas coisas, foi o que o Rodrigo colocou bem também, a gente pode sim vai descer. Foi o que o Matheus falou. Por quê? Porque a gente está buscando uma coisa. Quando você consegue uma coisa, você vai ficar em função de quê? Daquela coisa. Agora, quando você está buscando uma pessoa e ganhou uma coisa daquela pessoa, você continua buscando a pessoa. Não importa aquilo. Ah, o mar abriu. Moisés está lá na tenda da congregação. Ah, choveu o pão do céu. Moisés está lá na tenda da congregação. Ah, saiu a água da rocha. Ah, Moisés está lá na tenda da congregação. Ah, a água amarga ficou doce. Ah, Moisés está lá na tenda da congregação. Ele está atrás de uma pessoa. Por isso que diz que Deus revelou seus caminhos a Moisés e os seus feitos a Israel. Né? Porque existiam pessoas que estavam atrás da mão de Deus. Moisés estava atrás do rosto. Senhor, se achei graça e mercê diante de ti, então me mostre a tua face. Isso mostra o coração de Moisés e o que ele estava atrás. Ele estava atrás disso. Porque senão ele ia falar o quê? Ele ia pedir outra coisa, concorda? Senhor, se eu sou teu amigo, se o Senhor realmente achou graça, eu sou tremendo, então, Senhor, me dá uma visão de como é a terra prometida agora, só para fortalecer a minha fé, para eu poder ver agora, assim, uma visão, uma revelação clara de todas as coisas, do propósito
propósito que o Senhor tem na minha vida, do que o Senhor me chamou para fazer, do fim do meu ministério. Mostra então, abre isso para mim, meu Pai. Se o coração dele tivesse nessas coisas, ele ia pedir o quê? Essas coisas. Porque cada coração encontra aquilo que busca. Mas o interessante é que ele estava no meio de um deserto, longe para burro da terra prometida, com 2 milhões de pessoas na cola dele, com N problemas. Senhor, se eu achei graça diante de ti, então me alivia. Faz alguma coisa. Tira o peso dos meus ombros. Se o foco dele fosse o umbigo dele, é assim que ele orar. Senhor, dá uma melhorada na minha vida. Reduz a tribulação, aumenta o refrigério. O interessante é o que realmente estava escondido lá dentro do coração dele. Senhor, se eu achei graça, está um momentozinho aqui, agora o povo está ali, se eu achei graça diante do Senhor, sei que o Senhor é misericordioso. Senhor, me mostra o teu rosto, para eu ver como o Senhor é. Para eu poder olhar para o Senhor como o Senhor olha para mim. O que vocês acham assim desse desejo escondido no coração de Moisés? Às vezes a gente tem mais comunhão com ele, de saber com quem ele está falando, conhecer a pessoa, para quem orava, de quem realizava tudo isso. Aí ele pede para ver a face. Geralmente quando você está falando com a pessoa há muito tempo, você gosta de ver o rosto dela, sei lá. Exato. Tu falando, sei lá, com tua mãe, tá muito tempo sem ver ela, tá aqui conversando com ela no teu WhatsApp. Aí tu chega, tu vai ter uma hora que você vai querer ver a face dela. Quando você vê, você vai ficar mais feliz porque você está vendo a pessoa. Por que você fica mais feliz quando vê a face, Jorge? Você sente que tem mais intimidade. É uma coisa mais próxima. Conforto, né? Parou para pensar nessa reflexão, irmãos, assim? Que o pedido dele era grande. Ele já ouvia Deus. Ele desceu do monte com a estátua que Deus escreveu, irmão. Estava comunhão? Não estou falando comunhão, não. Comunhão, tá claro. Eu conheci de tocar, né? É uma intimidade muito profunda mesmo. Muito profunda, muito pessoal mesmo. Uma coisa assim, muito relacional. Ele não ia ganhar, eu vou falar uma frase carnal, tá? Ele não ia ganhar nada com isso, digamos assim, carnalmente falando. Uma pessoa carnal fala assim, trouxa, escolheu uma coisa que, podia já pedir assim, Deus, me leva agora, não me translada para a terra prometida. Não é assim? Que eu possa agora fechar aqui e o Senhor me levar lá. A gente pode achar isso uma brincadeira, mas se a gente gravar nossas orações, Jorge, depois de trazer para cá segunda-feira para analisar com calma, vamos achar muito dessas declarações. Faz eu sumir desse problema. Ou faz o problema sumir. É a mesma coisa. Senhor, me tira daqui e me põe na terra prometida. Não é igual? Muitas das nossas orações vão estar alinhadas com isso. Aí eu me pergunto, Rafael, quanto das minhas orações, no meio de um deserto, de uma terra seca, com as pessoas enchendo o meu saco, aflito, angustiado, quando das minhas orações vão ser assim, agora que eu estou aqui contigo, eu quero só ver o Senhor. Quero estar aqui só, nesse momento eu e o Senhor aqui, absolutamente nada, não me dá nada, não me faz nada, só vamos estar aqui nós dois, né? Então assim, a Escritura diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, né? Então existe aqui eu acho que um ponto interessante da gente parar e refletir, que realmente assim, a gente pode falar, a gente pode ouvir, como deu o exemplo aí do Zap, mas uma hora você quer ver. Você quer... Aquilo traz para você talvez um contato assim extremamente próximo. E ele pede isso e Deus fala assim, olha, Deus não é que Deus não queira atender. Havia uma impossibilidade de atender, porque ele falou assim, nenhum homem mortal, obviamente, pode ver a minha face e permanecer vivo. Então não há como eu fazer isso nesse estágio da tua vida. É claro que depois, como o Rodrigo falou, lá na experiência da transfiguração, está Moisés e Elias ao lado do Pai. Então ele está vendo. Deus atendeu. Mas não naquele momento, entendeu, Rodrigo? No outro momento, depois de um pouco quase de 1500 anos de história, né, aparece essa experiência lá no Monte da Transfiguração, né? Mas Deus fala assim, olha, eu não posso mostrar
a minha face, mas eu posso te mostrar as minhas costas. Por que vocês acham, então, que Deus, então, decidiu mostrar as costas? É onde a gente tem que estar, atrás dele. E se eu estiver aqui atrás do Rafinha, eu vou ver o quê? As costas do Rafinha. Então, enquanto eu estou andando aqui, e ele falou que meu justo viverá pela fé, enquanto eu estou andando aqui, eu estou andando vendo as costas de Deus. Mas Paulo diz na Nova Aliança que vai chegar um dia que nós o veremos como ele é, lá. Então o veremos face a face. Mas aqui, negamos a nós mesmos, tomamos nossa cruz e seguimos ele. Se o seguimos, estamos atrás. Se estamos atrás, estamos vendo as suas costas. Então, em linha com o que você compartilhou, Rodrigo, ele realmente deu naquele momento o que Moisés precisava. Então, vou te pôr na fenda da rocha e vou passar, vou colocar a minha mão. Cuidado, né? Para você não ver. Passar a minha mão. E quando eu passar, eu vou tirar a minha mão e você vai ver as minhas costas. É algo que eu não consigo imaginar até hoje. Desculpa. Não, a gente, na verdade, tem uma viajada bonita, João. Por quê? A gente, na verdade, está no versículo 28 para o 29 de João. E esse trecho bíblico está lá no livro de Êxodo. Entendeu? Não, agora de cabeça eu não sei, mas eu posso pesquisar com calma e depois te dar o capítulo e o versículo. Eu acho uma coisa interessante, assim, conforme Moisés ia se aprofundando em Deus, né? Eu acho interessante como Deus ia dando um coração segundo o de Deus, porque naquele momento, né, que ele fala assim, eu não sei eu não sei descrever a hora que ele fala, né, sobre o povo, ou você leva a vida, ou você leva. Tá. Risca o meu nome do livro da vida, né? Tu via, tipo assim, a importância no qual, tipo assim, ele deixou tanto Deus envolver aquele sentimento dele que ele realmente já não olhou mais para ele olhou para o mesmo sentimento do qual a gente tem que procurar também olhar. Tu vê que o cara que, meu irmão, ele gritou aquilo com Jesus, mas o povo que estava ali, que ele estava tomando conta, provavelmente tinha aquelas pessoas que são insuportáveis de lidar, são aquelas pessoas super chateadas, é igual aquele que ficou dentro de uma barca. Jonas. Pô, meu irmão, Deus manda ele pregar naquela situação. Ele não vai naquela situação, porque provavelmente o povo que ele ia pregar eram pessoas que provavelmente ele viu matando, fazendo desgraça com a família, isso e aquilo, e Deus manda fazer, entendeu? Aí, tipo assim, ele não mata Jonas, dá traz o entendimento a Jonas, e aí Jonas bota aquilo na cabeça dele, não, realmente eu vou ter que ir lá fazer, vai lá fazer, entendeu? Tipo assim, ele poderia estar com aquele coração mais injusto de todos, mas tu vê que o cara, conforme a gente se aprofunda em Deus, como é que a gente se transforma, né? Então tu vê realmente, tudo buscar realmente a Deus. Deu uma ajuda do pessoal do barco para eles temerem a Deus. A colocação interessante, mas acho que um filho, quando nasce só com o corpo parecido com o pai ou a mãe. Mas à medida que o pai e a mãe são participantes da sua criação, esse filho começa a se tornar semelhante, a ter comportamentos do pai e da mãe. Desde cruzar uma perna, a fazer um gesto, né? Eles começam a se tornar muito parecidos. E Paulo usa essa figura também no livro de Coríntios para os irmãos, dizendo que nós vamos sendo transformados pelo Espírito, à medida que nós não o vemos agora, de fato, como ele é. Mas nós vamos caminhando de fé em fé e de glória em glória. O que acontece, Mateus, quando nós vamos sendo transformados à semelhança dele? Olha só que coisa interessante. Uma palavra que nunca caiu por terra, lá em Gênesis, se cumpre. Façamos, pois, o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Esse plano de Deus nunca caiu por terra. As pessoas entendem que Adão pecou e acabou. Não sabem que tempo eu vou fazer. Você não sabe como eu vou deixar ele cair para depois em Cristo refazê-lo à minha imagem e semelhança. Que eu vou me tornar homem. Que eu, como verbo, vou me tornar carne.
Eu, como Deus, vou me tornar homem para que eles, homens, possam se tornar filhos de Deus. E por meio do meu espírito, que é uma promessa que dei também a Joel, vou introjetar neles, para que a minha vida neles possa gerar essa transformação diária a ponto de eles se tornarem parecidos comigo. Olha que coisa interessante. Então o discípulo vai sendo transformado à semelhança do seu mestre, o filho vai tendo atributos e características que apontam para o seu pai, e essa transformação diária, na verdade, é a grande obra de Deus. Existe uma obra que Deus faz através da nossa vida, e existe uma obra que Deus faz na nossa vida. E isso é uma coisa importante, né? A que Ele faz através de nós, por exemplo, José tem a interpretação dos sonhos. A que Ele faz em nós, por exemplo, é José mostrando o caráter de Deus através das suas atitudes. Então essas coisas têm que andar em paralelo, né? E há, às vezes, alguns grupos que ou enfatizam muito um lado ou enfatizam muito o outro lado, né? E o nosso Deus é um Deus de equidade, um Deus de equilíbrio. Então Ele é um Deus que Ele vai manifestar isso sem extremos, né? Assim, isso é bem importante. Então assim, a gente volta, João, você nos atentou para poder voltar lá ao ponto, né? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade desse povo. Tudo começou aí, quando ela deixou. O que nós precisamos deixar? O que eu, Rafael, preciso deixar essa noite? Será que algum homem pode chegar, João, diante de Deus e falar assim, eu não tenho nada para deixar? Porque a gente prega ou faz a obra ou é cristão. Será que nós podemos ter essa ousadia de dizer que, ou porque somos 10, 20 ou 30 anos batizados, podemos dizer que não temos nada para deixar? Impossível, né? O amor de Deus nos constrange, a gente sabe que sempre teremos algo para deixar no altar de Deus. Sempre. Bem-aventurado é o homem que em cada fase e momento da sua vida consegue ver o que precisa deixar. Porque muitos homens estão atrás de cântaros. Muitos homens estão atrás de coisas que a mão de Deus pode fornecer. Enquanto, na verdade, o que a mão de Deus fornece é a providência e a misericórdia que são frutos do seu eterno amor leal. Mas que o que Ele espera de nós é que os nossos olhos não estejam naquilo que a sua mão pode dar, mas o que a comunhão que temos com Ele revele aquilo que nós precisamos deixar. Aqui está o ponto de encontro, entendeu, João? Por isso precisamos repudiar esse outro evangelho, que tenta nos cegar, que tenta nos enganar, que tenta de alguma forma fazer com que a gente não veja o que a gente precise deixar e corra atrás de coisas que estão na mão de Deus. O que o Senhor falou? Que nós não somos como os ímpios. Digo para mim mesmo, eu preciso muito ouvir isso. Que nós devemos lançar a nossa ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Porque é o corpo, é a veste mais importante que o corpo? De modo algum. É a vida, o alimento mais importante que a vida? De modo nenhum. Não é assim. A vida é mais importante. Ele está cuidando da gente, Ele está provendo a gente. Então Ele dá o exemplo do lírio, Ele dá o exemplo do pássaro, Ele dá exemplos claros para mostrar assim, não adianta, você passou a vida toda, quem continua cuidando de você sou eu. Como o Rodrigo falou, quem sabe a sua necessidade sou eu, física, emocional e espiritual. Você é o momento de suprir cada necessidade, cada aspecto da sua vida, porque eu sou seu pai. Olha que coisa interessante. Então não fique ansioso e não se preocupe com isso, mas quando ele fala negue-se a si mesmo, tome sua cruz, ele está falando o quê? Então a mulher deixou o cântaro. Então ele está falando de algo que a gente precisa deixar. Olha só, não correr atrás. Negar a si mesmo e tomar a cruz fala do cântaro, do recipiente que essa mulher utilizava
para buscar a água que representava a necessidade dela, de forma figurada, né? Mas ela deixou isso e foi fazer uma coisa que não estava ligada à necessidade dela, mas já estava ligada à necessidade daquele que estava conversando com ela, e ela nem percebeu que estava fazendo isso. Olha que coisa interessante. Parece que ela negou a si mesma e depois tomou uma cruz, porque quando ela saiu daquele lugar ali, negou que ela roubou aquele canto, ela estava negando ela mesma, mas quando ela chegou na cidade para falar com o povo, aí ela tomou a cruz dela, que era aquela vergonha. Porque para falar para todo aquele povo de um Cristo, sendo ela uma mulher com 5 maridos, uma mulher mal vista, que ia pegar até a água de tarde, então ela ia tomar a cruz dela. Então acho que, tipo assim, isso... Não se importou com a sua imagem, né? Não se importou se ia ser ridicularizada. Aí pegou a sua cruz, assim. Né? Então, então essa mulher está sendo transformada, Jorge. Está sendo transformada não porque houve um grande culto, não, nem um grande mover. Ela está sendo transformada só porque ela encontrou com quem? Com Cristo. Mas as coisas ficam natural, né? Natural. É igual quando Jesus veio, que as pessoas vão se espantar, inclusive os que ele chamar. Pô, você me deu de comer, você me deu onde? Quando? Porque acho que as coisas são naturais, né? Assim, eles não são muito projetados. Hoje eu saía, vou andar naquela rua, vou dar um abraço no trocador de ônibus, vou dar um beijo na cabeça dele, vou descer, vou servir um pãozinho para o carinha que tá com fome. Não. O cara vai andando, às vezes dá um bom dia muito amoroso, dá um abraço no amigo. Parece um cara fala assim, pô, tô com fome, dá pra pagar um lanche aí. Vai lá, mano, pega ali. Mas depois tu nem sente, né? As coisas vão acontecendo assim. Então olha que coisa interessante. Então a motivação, que é algo que está atrás da ação, que fica escondido, né, é o mais importante para Deus. É o que nos move, né? E esse relacionamento com Ele é que faz a gente nos mover nessa direção e andar dessa forma como essa mulher, né? Então assim, deixar realmente só o Espírito de Deus para nos revelar, né, irmãos? O que nós precisamos deixar? Porque se às vezes a gente pensa rápido, às vezes assim, quando a gente pensa rápido, assim, não tem nada que deixar. Assim, estou falando uma coisa bem rápida, entendeu? Mas é engraçado que quando a gente gasta um tempo com o Senhor, quando a gente investe um tempo com o Senhor, né, a gente percebe que tem muita coisa para deixar, né? Assim, Ele vai nos falando a nossa forma, a forma de esperar, né, a impaciência, né? Por exemplo, hoje eu botei uma mensagem no grupo que um irmão mandou muito interessante, né? Falou assim, hoje nós ficamos irritados com tudo, né? Alguns irmãos tiveram a oportunidade de ler. Ficamos irritados porque a fila do banco não anda, ficamos irritados porque o sinal fechou exatamente na hora que a gente estava passando com o carro, não deu para acelerar, né? Ficamos irritados porque na hora que chegou a nossa vez deu um problema lá na máquina registradora e não pôde pagar o nosso negócio. Nós ficamos irritados com tudo, mas nós não ficamos irritados com a nossa impaciência, nós não ficamos irritados com a nossa intransigência, nós não ficamos irritados com a nossa ira, com o nosso nervosismo. Então, é uma reflexão interessante. Nós só conseguimos nos livrar da primeira quando começamos a agir da segunda forma. Muito interessante, né? Eu achei essa reflexão rica e fiquei pensando nisso no dia de hoje, né? É quando a gente começa a não tolerar a nossa impaciência, é que abre uma oportunidade para Cristo trabalhar em nós, e quando a gente estiver na fila no andar, a gente permanecer paciente. Na verdade, a gente quer ser intolerante com os outros e tolerante com o nosso comportamento inadequado, né? Então, assim, há coisas para se deixar, né? E se a gente parar hoje para pensar, será que o cristianismo atual está apresentando isso? Quando eu digo assim, é claro que eu não estou generalizando, irmão, estou falando só assim, em termos de massa, né? Será que o cristianismo atual está apresentando? Será que o cristianismo e os líderes atuais, e aí estou falando, me incluindo com as minhas falhas e com tudo isso, então não é nenhuma crítica, pelo contrário, a gente está falando só uma reflexão para guardar o nosso coração, é só nesse sentido, não da crítica, estão ajudando as pessoas a encontrarem as coisas que precisam deixar?
Ou será que estão animando as pessoas a encher os seus cântaros? A conseguir as coisas que são a sua necessidade, dando métodos e caminhos e fórmulas para que essas pessoas consigam aquilo que elas querem e não deixem aquilo que Deus espera que seja colocado no altar. Então a gente precisa refletir. Mais uma vez reforço, não no sentido da crítica, mas no sentido de que o Espírito Santo nos ajude pela sua misericórdia a guardar o nosso coração dessas coisas, para que amanhã a gente não venha a ser um praticante, né? Ou para que a gente venha a ser pego numa situação onde, quando Deus me revelar, o que você está fazendo com esse cântaro na mão, Rafael? Ah, será que eu queria muito isso, mas eu sei o que é importante para você. Eu conheço a tua necessidade. Quando, Rafa, você vai deixar esse cântaro e vai partir para a cidade? Quando? Né? Então, o Espírito de Deus, ele vem amorosamente, de forma doce, de forma suave, de forma educada, trazer o quê? A verdade de Cristo para nós. O quadro de uma forma clara, não da forma como nós queremos ver ou entender, mas da forma que Ele deseja mostrar. E a gente está pensando numa reflexão simples dessa mulher. Mas quantas coisas a gente pode parar e pensar, gente, não é mesmo? Puxa vida. Caramba, a gente para imaginar isso, né? Às vezes eu posso estar com... Isso, não estou falando de coisas só carro, casa, dessas coisas mais gritantes, não. Né? Às vezes um servo de Deus, a gente pode estar indo com esse cântaro, né? Na verdade, focando, por exemplo, o ministério individual, o sucesso do seu ministério. Mas qual é o sucesso de um ministério? São os resultados desse ministério, ou que esse ministério largou e deixou por Cristo, e para fazer não aquilo que ele planejou, mas o que Cristo espera que ele faça. Então isso pode ser ampliado até para as questões espirituais, como a gente mencionou lá no início. O ouro é de Deus. Se a gente vai usar para fazer o tabernáculo, o bezerro de ouro, é uma decisão nossa. Sabe? O templo cheio, Deus movendo, trabalhando, é Deus que fez. Como nós vamos usar isso, ou o que vamos fazer com isso, ou o que vamos deixar entrar no nosso coração por isso, vai ser uma escolha nossa. Então, eu creio que a figura dessa mulher, ela tem algo importante, e ela diz agora: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Olha que coisa interessante. A mulher vai, mas ela vai e ela convida as pessoas para ver o quê? Um homem, uma pessoa, João. Ela não chama essas pessoas para um lugar. Ela não chama essas pessoas para um culto. Não é interessante? Ela chama essas pessoas para ver um homem, que é Deus. Ela chama essas pessoas para conhecerem a Cristo. Então, um servo, né, ou um cooperador, ele jamais pode fazer com que as pessoas venham a ele. Ele jamais pode discipular as pessoas para que as pessoas dependam dele. Mas ele deve atrair as pessoas como um vaso para levá-las a Cristo. E discipulá-las de forma que elas aprendam a amar quem? Cristo. E se relacionar com quem? Com Cristo.
Tá? Aqui é um ponto importante também. João Batista terminou com uma cabeça em cima de uma bandeja de prata. Mas o que ele fez? Ensinou todos os seus seguidores a seguir quem? Cristo. Sucesso ou fracasso? Depende da visão carnal ou espiritual, né? Espiritual, sucesso. Pô, mas essa era realmente a visão Carnal. dele, né? Era anunciar Cristo. Mas a nossa também. Não, mas, tipo assim, É que... era especificamente. Não, eu entendi, Jorge. Eu brinquei só com você, mas eu entendi. O que eu digo assim é o cuidado que a gente precisa da ajuda do Senhor. Que vamos supor, a gente está falando e sempre pegando para o nosso exemplo, nunca falando de outras pessoas, do nosso exemplo. Um exemplo fictício da gente aqui. Então, seja aqui, seja qualquer lugar que a gente se reúne, que Deus possa fazer grandes coisas. Amanhã a gente pode correr o risco de convidar as pessoas para um lugar que Deus está fazendo alguma coisa. É uma coisa muito sutil. É claro que no final a pessoa vai vir a um lugar físico. É muito sutil, né? Mas é a mesma sutileza que eu falei da ferramenta. Puxa vida, caramba, esse curso aqui mudou minha vida. Não, quem mudou a vida foi Jesus. Não, aquela pregação eu chorei muito, meu Deus. Não é pregação que salva, não é choro que salva e não é nem arrependimento que salva. Quem salva é Jesus Cristo. O arrependimento é uma forma de quebrantamento para lá embaixo a gente enxergar quem Cristo é. Mas quem salva é quem? Cristo. Então Cristo nunca pode ser tirado da centralidade. Esse é um aspecto importante. Ele é a pedra de esquina, ele é o fundamento, ele é o rochedo da salvação. A Fia queria falar? Desculpa. Eu lembrei de uma passagem, está lá em Lucas 12. Eu vou ler ela. Tá. Alguém da multidão lhes disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus ao homem: quem me designou juiz ao ato de vocês? Então lhe disse: cuidado, fique de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens. E contou-lhe uma parábola da terra de certo homem rico que produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados por muitos anos. Descanse, come, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, essa mesma noite sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda as riquezas para si, mas não é rico para Deus. Acho interessante que a gente tenta sempre prender para o nosso lado, né? Eu falo para mim mesmo: tudo que Deus, todas as riquezas que Ele me dá, é tendência nossa. Tipo, não compartilhar, sabe? Mas acho que seria o contrário, que a gente, quanto mais Deus proporciona a gente, faz crescer esse amor no coração, a gente transbordar com os outros, sabe? E nessa parábola eu acho interessante que Deus mesmo fala, tipo, na parábola, que já vai ser exigida a vida dele, sabe? Tipo, hoje a sua vida será cobrada. Tipo, eu acho muito profundo isso. Ele acha que tá se planejando, mas Deus hoje mesmo vai tirar a vida dele, tipo, né? Em outras palavras, sabe? Não, com certeza, com certeza. Se a gente seguir essa reflexão, pensa o seguinte: quando você vai ler Atos 3, a Escritura Sagrada diz que existiam mais ou menos 20 mil pessoas convertidas em Jerusalém já nesse momento, Jorge. Não havia nenhum necessitado entre eles. Não existia um trabalho de ação social. Não existia nenhum necessitado entre eles. Porque todos traziam tudo que tinham e compartilhavam. Certo? É por isso que... Quê? Se você realmente, tipo assim, amar os irmãos como Jesus, ama o Pai dele, ama Deus, não vai ter como você ter alguém realmente necessitado. Você vai entregar pro teu coração, como se você quisesse ser alimentado. Porque ele está querendo ser alimentado, é a mesma coisa que você querendo se alimentar. Então você daria para ele com naturalidade, porque é uma coisa boa ou qualquer outra coisa. E agora vamos pensar isso.
né? A gente está refletindo isso junto. Mas aqueles homens já tinham andado com Cristo 3 anos. Já tinham visto milagre, cura. Ninguém tinha se atinado para isso. Eles tinham vivido muita coisa, visto muita coisa. Mas naquele momento, essa é uma obra, por mais que a gente entenda, Jorge, compreenda, como você bem falou, mas isso é uma obra do Espírito. O Espírito explodiu ali naquela primeira comunidade cristã, de forma que isso se tornou uma realidade para eles. Então eu vou te fazer uma pergunta, sem querer polemizar, tá? Não, eu digo assim, porque às vezes está gravando, sem querer polemizar, alguns irmãos extremistas podem pegar a questão e usar mal equivocada, por isso que eu gosto de dizer. Você conseguiria pregar nesse contexto sobre dízimo? Não. Por que você não conseguiria? Porque alguém ia virar para você e falar assim, mas tu está na lei ainda, cara? Equilibrado, porque está gravando. Não é porque está na lei, o dízimo eu não quero dar nada. E sou avarento. Por isso que eu quero dar equilíbrio. Eu sou contra o dízimo, porque o cara não quer dar nada, entendeu? Ele é o outro lado. Ele quer defender contra o dízimo porque ele é avarento, ele não quer dar um centavo, parceiro. Então por isso que eu gosto de dar esse equilíbrio. Mas de entender o momento do contexto. Porque a pessoa fala assim, mas tu está na nova aliança, cara. Aqui a gente está em Cristo. Barnabé está trazendo o campo, está vendendo, está... Olha essa coisa interessante. Olha outro ponto de equilíbrio. Importantíssimo para pessoas inocentes. Hoje, isso está sendo feito ao contrário. As pessoas estão arrancando os bens das ovelhas. Entenda isso. Uma outra palavra de equilíbrio. Porque a pessoa que é inocente vem e dá tudo. Fora de um contexto que o Espírito está produzindo. Tem que se aperceber disso. Hoje você vê muita gente arrancando coisas das outras pessoas. Você não está vendo aqui Pedro, Tiago, João arrancando as coisas das pessoas. Porque eles nem tocavam nessas coisas. Diz assim, cabe a nós a parte do ministério da palavra. Levantamos homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para poder administrar essas questões. Caindo naquele pensamento que, tipo assim, o princípio da vida, né? Tipo assim, Deus te dá uma respirar para todos os dias. Você ir lá trabalhar, isso aqui o outro. Quem te dá, se você for trazer para a lógica mais ou menos, é Deus também. Então, todas as coisas são para ele de volta para ele. Por isso que eu acho que realmente não tem como ser egoísta falar que as coisas são nossas, isso e aquilo outro, mas também deve ser aberto para dar. Porque da mesma forma que chegou para a gente dessa forma, Deus vai tirar, mas vai colocar outra e não ficar preso a esse fato também. Tipo assim, vou dar porque Deus vai me trazer outro de volta. De dar no mesmo jeito que você recebeu de alguma forma, entendeu? Porque tu parar para analisar, como a gente tem esse pensamento, né? Como eu corri tanto atrás para fazer isso, aquilo, outro, tal, mas não para questionar que você não correu atrás, não permitiu você conquistar isso e aquele outro, mas nada é teu. Tudo aquilo que você tem, todos os seus bens, tudo que você conquistou na sua vida é de Deus. Porque a vida foi dada dele. Então todos os dias a pessoa está trabalhando, ela está conquistando, está ganhando. Ela está ganhando em cima de quê? De uma vida que ela foi dada. De saúde, de tudo. De tudo, porque... Mas isso foi falado, né? Que os lobos devoradores. Pessoas que arrancam toda a pele da ovelha e deixam sem nada, sem nenhuma piedade. Isso acontece. Paulo falou que ia acontecer em Efésios, isso acontece hoje. Então, porque como está sendo gravado, só para ter esse cuidado. Então, o irmão falou assim, você é contra o dízimo? Eu falo assim, hoje eu creio como um mal necessário. Jesus disse assim para aqueles fariseus, para os seus discípulos a respeito dos fariseus, se vocês não excederem a justiça dos fariseus, de modo nenhum vocês vão poder entrar no meu reino. Então, um mal necessário em que sentido? Como nós hoje não vivemos a realidade dessa comunidade cristã, como hoje a gente não tem essa prática de vida, como hoje a gente vive em um outro contexto diferente desse. Então,
a gente dizima, mas com uma compreensão que não é que esses 10 são de Deus e os 90 são meus. É que nesse momento eu estou contribuindo com aquela obra localmente que está sendo feita, mas aqueles outros 90, Deus a qualquer momento pode, no meu trabalho, na minha qualquer situação, olha, quero que tu pegue essa situação e ajuste a pessoa, entendeu? Ou quero que você faça isso, né? Porque se nós tivermos essa coisa cristalizada também, não, eu já dei o que é de Deus, agora isso é meu, então aquilo é meu, e se Deus pedir eu vou falar não, que é meu, né? Assim, já dei a parte que eu tinha que dar. Então, para a gente poder ter um equilíbrio no momento histórico que a gente está vivendo, entender um pouco essas realidades, ter o cuidado e o temor com pessoas que têm pele de ovelha, mas são lobos, certo? Pregações, mensagens em rádio, em televisão, termos cuidado com essas questões, mas sermos livres interiormente para ouvir a voz do Espírito de Deus e socorrer os nossos irmãos. Então, eu acho que deixamos assim como reflexão também, nada como doutrina, apenas como reflexão para a gente pensar nessas questões. Então, venham ver um homem, né? Ele disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Foram para onde ele estava. Cada detalhe é importante. Porque olha só, como o Jorge falou, muitas pessoas poderiam olhar para a mulher. Só que a mulher estava chamando a atenção para ela. Ela estava chamando a atenção para quem? Então as pessoas vão olhar para quem? Uma coisa importante. Não devemos ter medo das pedradas se soubermos muito bem para onde vão as palmas. Só sente a dor da pedrada quem também sente o afago da palma. Entende isso? Quando você está sendo usado, quando Deus está derramando uma graça sobre a sua vida, quando alguém fala, reconhece, aquilo afaga o teu coração. Quando alguém te agredir, você também vai sentir dor. Quando alguém te injuriar, quando alguém mentir, quando alguém inventar uma história tua ou minha, a gente vai sentir dor. Mas se a gente estiver em tal lugar com ele e nele, onde qualquer tipo de reconhecimento, qualquer coisa dita ou falada não afagar o nosso coração, as pedras também não nos trarão dor. As críticas não nos afligirão. As calúnias não nos farão mal. Porque a palma foi para ele, a calúnia também vai para os pés dele. Isso às vezes leva um tempo para a gente aprender na caminhada cristã. Porque a gente fica assim, fulano inventou história minha, fulano falou, tu faz de mim, foi isso, não sei o que, Senhor não pode, como é que tu permite isso, não sei o que, mas por que você está sentindo isso, Rafael? Por que você está se incomodando com isso? Porque você também se incomoda quando pela minha graça eu uso você e alguém fala, puxa, foi uma boa palavra. Então é por isso que do outro lado você sente. À medida que você compreender que aquilo não é 99% meu e 1% teu, a hora que você entender que é 100% meu e 0 teu, e você não sentir isso, então você não vai se incomodar com a calúnia, nem com a mentira e nem com a agressão das pessoas. Isso é uma questão que precisa estar fundamentada bem no coração de um discípulo, para que ele não se decepcione, para que ele não fale assim, quando alguém tente colocar ele pela fora da porta, alguém fala assim, mas eu lutei por isso. Essas são as palavras. Mas eu lutei por isso, eu cheguei aqui, só tinham 4. Agora está cheio. Não é essa chateação que vem? Quantas vezes vocês podem ter ouvido alguém falar isso?
Eu comecei lá, não tinha ninguém. Agora, irmãos, ninguém quer saber de mim. Será que nós estamos disponíveis para Deus não mandar a gente para um local que tem 3 pessoas, Deus operar, usar a gente, daqui a pouco ter 100 pessoas, alguém chegar e falar assim, fulano, agora sai daí que eu vou botar fulano para tomar conta desses irmãos. O quê? Da minha obra? Da obra que eu fiz? Da obra que eu vim ralar aqui, suar o meu sangue? Porque se estiver claro para mim que a obra é de Cristo, eu vou entender assim, eu sou um plantador de semente, vamos chegar lá na próxima etapa. O outro é o que colhe, chegou o meu momento de sair, vou para outro lugar que tem 2 de novo. Mas se eu não souber para que eu fui chamado, e se eu não deixei o meu cântaro ainda, eu vou ter problema. Eu vou achar que é o homem, eu vou achar que é implicância, eu vou achar que é fulano, eu vou achar que é cicrano. Jamais eu vou aos pés do Senhor e falar assim, Senhor, é o Senhor usando essa situação para me levar para a próxima cidade? É o Senhor usando essa situação para trazer um incômodo e me afligir, para eu entender que esse tempo findou e agora eu preciso plantar em outro local e começar de novo, do zero? Se nós estivermos no Senhor, se nós tivermos deixado o nosso cântaro, então oraremos assim. Mas se não, brigaremos com os irmãos para mostrar que aquela obra foi nossa, foi suor nosso, e agora eu tenho o direito de estar aqui. Não é assim? Então, essa atitude dessa mulher, que foi movida pelo Espírito, também nos leva a entender que ela não olhou para si, chamou as pessoas para conhecerem ele, as pessoas não olharam ela, foram para onde ele estava. E essas pessoas conheceram quem? Cristo. Irmãos, quantas pessoas dentro do templo que não conhecem a Cristo? Quantas pessoas dentro do templo que não conhecem a Cristo, conhecem a religião evangélica, conhecem a liturgia de um culto, sabe como um culto começa e como ele deve terminar, mas não conhecem a Cristo. Essa é uma atitude que essa mulher está demonstrando, a transformação dessa mulher. Podemos imaginar, porque não estamos falando de nenhum aspecto doutrinário, mas de reflexão, podemos imaginar que seria a transformação que a igreja deveria sofrer. Da mulher que deixou de perguntar se a adoração é em Jerusalém e Samaria. Que é a mulher que deixou de ver diferença entre as pessoas. Que é a mulher que deixou de ver a sua própria situação. E que deixou o seu cântaro para fazer o que Cristo estava lhe pedindo. Mas também uma mulher que soube ser repreendida, né? Tipo assim, ouvir aquela palavra de Cristo sem ficar com raiva nem nada, não desmaiar. Foi reconhecido. Porque imagina um cara chegando que fala que, tipo assim, fala que você está com uma marido de outra aí e falando um monte de coisa. Vai falar, meu irmão, o que é isso, fofoqueiro? Sai daqui, por isso aí não. Tu vai ignorar o cara, pegar teu canto e você não. Agora, tipo assim, o cara falou uma coisa e falou, pô, você é profeta. Ela reconheceu isso porque ela soube ser repreendida. Se é uma pessoa que não sabe ouvir aquela repreensão, não vai ignorar ele, vai ficar até com raiva. Então, carta de João, né? Capítulo 1. Se nós andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros e o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purificará de todo o pecado. Então, onde nós encontramos perdão? Na luz, pô. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, né? Então, o que você colocou é realmente verdadeiro e é atual, né? Então, os discípulos, olha que coisa interessante, irmãos. Estamos terminando. Eu sei que a hora vai, né? Passa um pouquinho, mas os discípulos não estavam entendendo a obra que Jesus estava fazendo. Olha que coisa interessante. Isso também não pode ser atual? Quantas vezes
Deus deseja trabalhar no nosso meio. E nós mesmos, que estamos aqui, temos um pouco mais de tempo no Evangelho do que outras pessoas no culto público que chegam, são mais novinhos, que Deus está trabalhando e nós não entendemos o que Ele está o quê? Fazendo. Olha que coisa interessante. Eles chegaram e falaram assim: o que esse cara está conversando com essa mulher? Por que ele está aqui batendo? Ninguém ousou perguntar. É igual a gente. Ninguém quer bancar de brigar com Deus, mas todo mundo acha algumas coisas assim, não entende o que Deus está fazendo. O que era esperado de um discípulo? Entender aquilo que o seu mestre está o quê? Fazendo. O que eu creio que o Senhor espera dos seus discípulos? Que quando a gente se reúna, né, debaixo da graça dele, da sabedoria dele, não seja uma reunião, mas seja um momento de compreensão do que Deus está fazendo conosco. O que Ele está fazendo contigo, Rafinha? O que Ele está fazendo comigo? O que Ele está fazendo com o Rodrigo, com o Deva, com o Jorge, com o João, com o Mateus, com a Daiane? O que nessa noite Ele está tentando fazer com cada um de nós? Se esse não é um momento que é só para constar, não é só um momento de conhecimento, é um momento de comunhão nele, onde nós estamos aqui buscando Ele. Então devemos ter o quê? Essa inquietação santa no nosso coração para compreendermos aquilo que Ele está fazendo na nossa vida e na vida dos irmãos. E como Ele está nos impulsionando a deixar os nossos cântaros e nos revelar o caminho que Ele deseja que a gente ande. E não apenas um culto para melhorar a semana pesada que eu tive e aguentar mais uma semana difícil. Não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é colocar o Rafael na tomada para carregar ele aqui no domingo, para ele aguentar a semana. Mas a gente vê quantas vezes eu ensinei isso errado. Quantas vezes eu preguei isso errado, eu reconheço, eu falei, pedi perdão. Quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes hoje eu olho e falo assim, aquilo era eu, era de mim. Aquilo era errado. E as pessoas aprendiam aquilo e vinham no outro domingo buscar, sabe o quê? Bateria. Quando na verdade elas deveriam vir por causa de Cristo, para buscar Cristo e para compreender a sua obra na vida dela e na vida dos irmãos. E não ser como discípulos que perguntam o que está acontecendo sem saber, de fato, o que Deus está fazendo no meio de nós. Porque adianta estarmos juntos, sem avançarmos para esse tema? Jesus falou assim, outra comida tenho para comer que vocês não conhecem. Mas eles não são discípulos? Eles não teriam que conhecer essa comida? Eles não estão andando com Jesus? Eles não estão vendo o milagre? Eles não viram a água se transformar em vinho? Eles não viram o poder de Deus? E eles não sabem que comida é essa? Então a gente não sabe que comida é essa. A pergunta que eu faço para o Rafael mesmo. Então eu não conheço a vontade do meu Pai. E quero que o meu Pai faça apenas o quê? A minha vontade? Os meus planos? Que abençoe os meus caminhos? Que abençoe os meus projetos? Não. Os meus projetos são cântaros. Os meus caminhos são cântaros que precisam ser deixados na beira do poço, para que a gente possa conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nesse propósito,
nesse relacionamento, como falamos, nessa interação, nessa face que Moisés quis ver de Deus, nesse coração que busca a pessoa de Deus, somos constrangidos a deixar o nosso canto e a conhecer o quê? A sua vontade. Os discípulos não sabiam. Eles falaram assim: será que alguém trouxe comida? Será que alguém fez alguma coisa que a gente não entendeu aqui? O que está acontecendo aqui? Eles não estavam conseguindo entender, irmãos. Mas eu não posso criticá-los, muitas vezes eu também não consigo. Na maioria das vezes. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Ele fala assim: vocês dizem, está falando do quadro natural, né? Que daqui a 4 meses haverá colheita. Eu digo: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Só que Jesus não estava falando de trigo, estava falando de almas. Jesus mandava um espiritual assim, às vezes do nada também. E ficaria meio difícil, pelo menos para mim imaginar, tipo assim. Para mim também. Eu fiz, eu trouxe a comida para você, certo? Tranquilo, ele vai me responder para onde? Estamos falando do físico, ele vai me responder onde no espiritual. Vamos pensar nisso. Tipo assim, a mente não está no espiritual. Sabe por que ele age assim? Porque ele, de fato, ele cria na obra do Espírito Santo. Ele não se explicava. Ele dizia e deixava que o Espírito revelasse aquela verdade. Entendeu? A gente não. Eu sou igual a você, Jorge. Eu quero explicar para o Rafinha sem perguntar tudo. Porque eu quero que tenha certeza de que eu fiz ele entender. Pobre homem que sou. Porque só há um capaz de ensinar verdades espirituais. O Espírito da verdade. A gente fala intelecto. Mas é ele que pega a palavra escrita e leva a vida na palavra. É ele que rompe aquela barreira que vou tentar aqui. Está aqui, ó. Eis que se enviei um para colher e outro para semear. Foi aquilo que a gente deu o exemplo das dificuldades que muitos obreiros têm hoje de entender algumas questões, né? Muitos samaritanos daquela cidade, está fechando agora, creram nele por causa do testemunho da mulher. Foi importante, né? Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles. Ele ficou por 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos, que este é realmente o Salvador do mundo. Olha que interessante. Muitos samaritanos daquela cidade creram por causa do testemunho daquela mulher. Isso é o primeiro passo. Eles creram em Jesus por causa de um testemunho que foi dado. E a obra se começa por causa do testemunho que é dado. Mas eles se aproximaram dele. As palavras são importantes. Eles se aproximaram da mulher ou dele? Lembra que a mulher é a igreja. Eles se aproximaram da igreja ou do Senhor da igreja? Tem gente que se aproxima da igreja do Senhor, não do Senhor da igreja. Percebe? E por isso não vão crer. Mas eles estão se aproximando dele. E insistiram para ficar com a mulher ou com ele? Com ele 2 dias. E por causa de estarem próximo dele, insistirem em ficar com ele, agora eles disseram o quê? Agora cremos, não só porque você disse, não é assim? Mas porque sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. Ué, mas eles não sabiam que ele é o Salvador do mundo? Sabia. Eles creram, pô. Só que há um crer e há um outro crer. Há um crer que é função, João, do testemunho que lhe é dado. Só que esse testemunho que lhe é dado é para lhe atrair a Cristo. É para que você insista em ficar sozinho com Cristo. É que para você peça a Cristo para ficar com você.
Estamos falando de dias, de períodos de comunhão, a fim de que você creia não só por causa de um testemunho que alguém te disse, mas porque realmente agora você sabe, como fruto dessa comunhão, que Ele é o Salvador do mundo. Será que estamos ensinando isso? Será que estamos atraindo as pessoas a Ele? Será que estamos ajudando as pessoas a insistirem, a buscar tempo com Ele? Essa é a reflexão. Eu acho que o 43 vai ter que ficar em 3 partes, irmãos.